organizações do terceiro setor, como as ONGs aqui da região metropolitana, têm ganhado uma ajuda importante. É um projeto de uma agência que ajuda as instituições a melhorar o desempenho e também conseguir mais patrocinadores para dar continuidade aos trabalhos. É uma verdadeira consultoria gratuita. Para falar um pouco mais sobre esse projeto, a SPM Social, eu recebi aqui o Carlos Frederico Lúcio, que é o coordenador. Oi, Carlos, boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. É um projeto de uma agência experimental onde os alunos da SPM participam e a intenção, a ideia é incentivar o voluntariado, né? Por que que isso surgiu? Esse trabalho surgiu, essa iniciativa surgiu lá no final dos anos 90, começo de 2000, como confluência de uma série de fatores, né? Um deles foi justamente os alunos que trouxeram essa necessidade de se engajar em causas sociais, fazer um trabalho voluntário, num momento em que, de um lado, as empresas estavam já discutindo com muita força questões relacionadas à ética empresarial, ao impacto de ações de responsabilidade socioambiental. Posteriormente gerou o conceito de sustentabilidade, que hoje é o conceito mais utilizado e mais clássico. Então a gente tinha um cenário no ambiente corporativo, no ambiente empresarial, não só no Brasil, mas internacional, que demandava essas discussões. E os alunos que trouxeram essas discussões para dentro da faculdade. Coincidentemente, nesse mesmo momento, a ONU decreta em 2001 o Ano Internacional do Voluntariado. E isso acabou também servindo para o mundo corporativo como impulsionador de incentivos a projetos dentro das empresas, sobretudo grandes corporações multinacionais, que já tinham experiências com isso nos seus países de origem, trouxeram também para o Brasil programas de voluntariado incentivando os seus funcionários a se envolverem e se engajarem em causas sociais. Então você junta todo esse ambiente, esse cenário, que é o DNA da escola, formação de novos executivos, de pessoas para o mundo dos negócios, mas oferecendo um espaço para a possibilidade de desenvolvimento de uma consciência mais cidadã, de um engajamento social um pouco mais forte, um pouco mais comprometido. E ao longo dos anos, isso foi se consolidando também por um terceiro elemento importante. Os jovens que chegavam na faculdade vindos de colégios, sobretudo colégios particulares, colégios que também incentivavam o voluntariado, acabavam chegando na faculdade também meio que cobrando esta presença ou esse tipo de ação. E de que forma eles são beneficiados ao trabalhar voluntariamente? Então, a gente tem o programa foi se estruturando ao longo do tempo. Hoje ele funciona de maneira extremamente bem estruturada, tem uma estrutura muito boa que a escola consegue fornecer para a gente, e eles se dedicam 12 horas por semana. É um trabalho praticamente profissional, eles mesmos que gerenciam todo esse processo. Então, os ganhos pedagógicos são muito fortes. Aliás, a gente tem isso na faculdade, muito mais como um projeto pedagógico com consciência diferenciada do que propriamente uma ação de responsabilidade socioambiental. A responsabilidade socioambiental, consciência de cidadania, engajamento, é uma consequência de uma pegada pedagógica diferente, né? Então, os ganhos são ganhos desde ganhos intelectuais, ou seja, eles já são levados, sobretudo alunos que acabaram de entrar na faculdade, que podem se envolver no projeto, né? Ao fazer uma consultoria para uma ONG, supervisionada por um professor, que é um profissional especialista na área, ele já vai ter que manusear e mexer com ferramentas de marketing, ferramentas de gestão, de finanças, de contabilidade, executar um planejamento, saber como é que uma organização se estrutura para poder ter uma visibilidade melhor, ferramentas de comunicação, que é forte na faculdade também. Então, esse aluno vai tendo já esse ganho, de maneira que quando ele vai para uma disciplina, ele vai ter aula de marketing, por exemplo, vai ter aula de finanças, vai ter aula de comunicação e etc., ele já passou pela experiência de ter prestado uma consultoria e de ter visto como é que isso funciona na prática, né? Agora, pensando nas ONGs, qual o tipo de consultoria que elas recebem? Qual o tipo de serviço que elas, se selecionadas ali, vão receber desses alunos? Isso é muito importante ter em mente, que o que a gente oferece para a ONG não é a ação executada, por exemplo. Eu não vou desenvolver a comunicação da ONG, eu não vou resolver o problema de infraestrutura da ONG. O que é o trabalho de consultoria? A gente organiza uma equipe de 4 estudantes, supervisionada por um professor, né, num esquema que a gente tem de trabalho de conclusão de curso, um esquema mais ou menos parecido, mas não é uma disciplina, é um trabalho voluntário. Então, esses alunos, orientados por esses professores, eles vão até as organizações, eles fazem uma espécie, vou brincar com a palavra, uma espécie de devassa naquela organização, para verificar tudo que está funcionando mal ali na organização. E aquilo que está funcionando bem, o que pode ser ainda melhorado com relação àquela organização. Então, a gente faz aí todo o mapeamento da estrutura organizacional, da sua situação de comunicação,
comunicação, da visibilidade que ela tem. Eu brinco dizendo que muitas ONGs que nos procuram, é uma brincadeira que a gente sempre fez ali, que a gente chama de DNGs, de desorganizações não governamentais. Porque geralmente, sobretudo as pequenas ONGs, elas são fruto de uma iniciativa de muita paixão, muita vontade, mas as pessoas que gerenciam e que tocam aqueles trabalhos, elas não têm a formação organizacional ou conhecimento nas áreas de gestão, de comunicação, por exemplo, para poder levar o projeto. E é justamente aí que a gente entra. A consultoria pode apontar um caminho. É exatamente isso que a gente faz. O produto final que a gente vai entregar depois de todo esse semestre de vasculhar toda a estrutura da ONG é um plano de ação com um diagnóstico, o que está errado, o que não está, o que está bom, o que está ruim, usando as matrizes e as ferramentas de marketing e de gestão, que são típicas dos cursos da escola, né? Aí a gente aponta para as ONGs, olha, se você quer ter maior visibilidade, captar mais recursos, ter mais patrocinadores, melhorar o seu atendimento, ampliar seu público, a sua capacidade de atuação, esse é o caminho que você precisa seguir. Aí, no ano seguinte, depois que a gente entregou esse resultado, a gente tem uma equipe, chamada de equipe de relacionamento institucional, que vai fazer o follow-up, vai fazer o acompanhamento da organização, para saber se está sendo útil o plano de ação, se não está sendo usado, por que não foi usado, quais são as dificuldades que a ONG está tendo e assim por diante. Agora, Carlos, as inscrições para as ONGs que estiverem interessadas, para essas empresas do terceiro setor, elas seguem até o dia 4 de agosto, né? A gente coloca o site aí www.spmsocial.org, que é onde essas pessoas podem se inscrever. Isso. A gente coloca também o e-mail para contato em caso você tenha alguma dúvida desse processo. Agora são quase 150 ONGs que já participaram, que já tiveram a ajuda desses alunos da SPM Social. Vocês, como vocês veem esses resultados? São muito bons de todas essas ONGs? E assim, quem é que pode participar? Se eu tenho só uma ideia de uma ONG, eu posso procurar vocês? Como funciona? Então vamos por partes. A primeira pergunta. O mundo das organizações não governamentais é um mundo bastante amplo, bastante difuso. Quando nós estamos falando de ONGs, nós estamos falando desde as grandes corporações, como grandes hospitais como a ACD, por exemplo, né, o GRAAC, etc. Mas nós estamos falando também daquelas ONGs pequenininhas, que são associações de bairro, iniciativas muito pontuais para prestar algum tipo de serviço. E isso quer dizer o seguinte, que essas ONGs elas têm os mais diferenciados níveis de conhecimento e de atuação na área de gestão, por exemplo, tocar o seu próprio, a gente chama de negócio, a sua própria atividade. Então, quando a gente fala de resultados, olhando os 18 anos que a gente tem desse trabalho, que foi um trabalho pioneiro, que a gente se orgulha muito disso, a gente observa que não há uma curva uniforme desses resultados. Existem ONGs que aproveitaram bem esses resultados, cresceram bastante, desenvolveram a sua atuação, sobretudo no campo da comunicação, né, e da sua organização interna, conseguiram captação de recursos, aumentar patrocínio, e tem ONGs que simplesmente engavetaram o plano de ação. E a gente não tiveram fôlego para conseguir implementar aquelas ações. A gente já teve, inclusive, casos curiosos de ONGs que se reinscreveram para o processo. Ou seja, o processo de gestão das ONGs foi tão conturbado que as pessoas que estavam naquela época na gestão não sequer sabiam que havia sido feita essa consultoria dentro da organização. Então, a gente tem todo tipo de realidade. Com relação à tua segunda pergunta, sim, é possível que seja apenas uma ideia. Nesse sentido, a gente precisa ter uma boa referência, porque a gente sabe que o universo das ONGs também é um universo bastante complexo. A gente já teve que lidar com casos que a gente detectou de organizações que não eram muito adequadas, com fins não muito lícitos, que a gente sabe muito bem que isso pode acontecer também. Então, esse processo de investigação é feito. Mas, inclusive, a gente o trabalho de consultoria nasceu exatamente numa época, lá no ano 2002, em que uma antiga funcionária do Banco Real, do antigo Banco Real, deficiente visual, ela era cega, ela tinha importado um cão-guia aqui para São Paulo, para a casa dela, ainda era uma novidade naquela época em São Paulo, não era tão difundido assim, e ela tinha o desejo, porque era um processo muito caro, ela tinha um desejo de montar uma organização para treinar cães-guias aqui em São Paulo para pessoas que não pudessem pagar, para deficientes visuais que não pudessem pagar. E nós justamente ajudamos a Thaís a montar essa ONG que hoje funciona. ONG, né? De uma ideia exatamente. Uma ONG. Tá legal, então se você interessou, se você tem a ideia de uma ONG, de uma organização do terceiro setor e quer aproveitar, ou já tem, né, uma dessas ONGs, quer aproveitar esse serviço gratuito, tá aí o site para vocês na tela de novo, spmsocial.org. Obrigada, Carlos, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, obrigado.